vocês bem sabem, né, pessoal, energia tá muito caro, né? Oh, meu Deus do céu, como energia é um negócio caro aqui nesse nosso país. Apesar da gente ser um dos maiores produtores de energia elétrica do mundo, a gente produz muita energia com hidrelétrica, temos várias hidrelétricas gigantes, as maiores do mundo, tem algumas aqui no Brasil. A gente também faz muita energia eólica, porque vocês bem sabem, pessoal do Nordeste, a terra do vento, como venta nesse lugar, quanta energia eólica tá tendo aí. Então, a gente tem diversas maneiras de ter energia aqui no Brasil, porém, a transmissão é caríssima. E a gente acaba sofrendo no bolso. Nós pousadeiros sofremos no bolso. Eu bem lembro, lá no Piauí, o tanto que eu sofria cada fim de temporada, quando chegava aquela conta triste lá no comecinho do mês. Falava, ufa, é muito dinheiro, não sei se vocês sabem, mas no Piauí tem uma das energias mais caras do Brasil, tá? Mas não adianta chorar, né, gente? A gente tem que saber conviver com isso e saber como eliminar alguns desperdícios. Então, pensa aí comigo naquela situação. Aquele hóspede que larga o ar-condicionado enquanto ele vai pra praia. Então, ele fica o dia inteiro na praia e deixa o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, só pra ele chegar e o quarto tá geladinho. Mas dá vontade de dar um soco, não é mesmo? Ou então, aquele pessoal que insiste em querer tomar banho no talo do quente, mesmo quando tá um calor do cão lá no Nordeste. Até tem várias pousadas que nem chuveiro quente tem, né, gente? Mas a galera exige, então às vezes você tem que ter. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba com aquela conta de luz super cara. Sem contar, né, gente, a galera que vai pra praia, mas não abre mão do secador, da chapinha, do ferro de passar, desse monte de equipamento elétrico e larga tudo quanto é luz ligada, pela casa, pela pousada, por onde passa. Ô tristeza, né, minha gente? Dá vontade de chorar, eu bem entendo vocês, bem sei como que é isso. Mas o que eu trouxe essa live aqui pra vocês foi pra mostrar que é possível vocês minimizarem esses custos que vocês têm com energia elétrica aí na sua pousada e ainda economizar no seu dia a dia, mesmo quando você está sem hóspedes. Sim, porque uma dica preciosa é você economizar nos seus custos fixos e a energia é um deles. Ela tem a sua parte fixa e você pode muito bem economizar energia nisso daqui. E é isso que eu vou mostrar para vocês nessa live de hoje. Dicas práticas para vocês economizarem na conta de energia da sua pousada. Agora que eu falei aqui, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Falar de dicas práticas aí para economizar energia. Muitos de vocês devem estar pensando, mas deve ser difícil demais de acreditar nisso, né, Nath? Mas não é não, tá, gente? Uma coisa que eu tenho certeza, mas assim, 100% de certeza absoluta, é que você aí na sua pousada, você tem vários, mas vários desperdícios acontecendo todo dia debaixo do seu nariz. Como assim, Nath? Assim, então são vários, tá? Não é só um não ou dois. Tem pelo menos 10 tipos diferentes de desperdício que eu tenho certeza que eles estão rolando aí na sua pousada. Em diferentes áreas e de diferentes impactos e custos, tá? São desperdícios que são ocultos e muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo, tá, gente? Você deixa que eles aconteçam aí na sua pousada. Mas eu não vou entrar muito no detalhe nisso de todos os desperdícios que vocês geram aí na sua pousada hoje. Inclusive, isso é assunto de uma aula exclusiva lá para os meus alunos do DPR, onde eu listo todos os desperdícios que você tem para que você elimine eles de uma vez por todas, né? Hoje eu vou focar apenas nesse desperdício, tá? Que é apenas uma pontinha aí do iceberg que você tem na sua pousada, mas eu tenho certeza que se você começar a aplicar as dicas que eu vou passar aqui, você vai eliminar grande parte de um desperdício que te faz gastar muito dinheiro. E isso já vai fazer grande diferença aí no resultado da sua pousada, tá? Então só com essas dicas aqui hoje vocês já podem ter até uma redução de até 30% aí na sua conta de energia. Pois é possível, tá? Então, apesar de que a gente precisa encarar que o desperdício de energia já é algo natural, tá bom? Então, quando a gente fala de uma lâmpada, então eu tô aqui com uma lâmpada aqui, no caso é uma lâmpada de LED, que bom, o pessoal aqui pensa na economia energética, na eficiência energética. Mas uma lâmpada incandescente, daquelas mais antigas, tipo bulbo normal, ela tem uma eficiência de mais ou menos 8%. O que significa isso? 8% da energia que é utilizada é transformada em luz.
O restante é só para aquecer o meio ambiente. Então, imagina só o ar-condicionado quanto que não sofre com isso, hein? Com um monte de luz incandescente aí acesa. Claro que já uma lâmpada fluorescente ou uma de LED produz a mesma iluminação e já tem uma eficiência energética na ordem de 32%. Então é melhor, tá? Que ela precisa de gastar menos energia para produzir a mesma luz e não produz tanto calor assim desperdiçado por aí. Então imagina só que mesmo você usando tudo direitinho aí na sua pousada, você sempre vai ter uma perda energética, não tem como fugir dela. E aí você acaba juntando essa perda energética que vira aquecimento do ambiente. Pensa só no tanto de ar-condicionado que gasta mais quando você tem todo esse calor dissipado, às vezes por várias lâmpadas no quarto. E um quarto de pousada, muitas vezes, tem várias lâmpadas, né, gente? Porque a gente quer oferecer para o nosso hóspede o melhor conforto, a gente quer que ele realmente tenha a iluminação necessária que ele precisa para fazer o que ele quiser lá dentro do quarto. Mas só como questão de curiosidade, só aqui no Brasil, só que no Brasil fizeram uma conta que é desperdiçado o equivalente a metade da produção da usina de Itaipu, que é uma das maiores usinas do país, que fica lá em Foz do Iguaçu, vocês já devem ter ouvido falar de lá. Então, gente, a perda de energia, ela é uma realidade e a gente precisa aprender como que a gente faz para reduzir ela. Ou seja, para a gente desperdiçar cada vez menos esse bem que é tão caro, é tão escasso entre aspas, porque não é tanto se a gente for pensar em painéis solares, etc. Mas pensando naquela conta que você paga todo mês ali, é um negócio que pesa e muito no seu bolso. E é aquela velha história, né, gente? Um pouquinho que você economiza aqui, um pouquinho que você economiza ali, no final economizou um montão e tá sobrando aí no seu bolso no final do mês. E eu sei que vocês já devem estar pensando aí, né? Mas, ó, Nath, eu sei muito bem que isso vai ser difícil. Porque, ó, não tem jeito, meu hóspede vai pra praia mesmo e larga o ar-condicionado ligado, vem e me responde que tá pagando por isso e eu não posso fazer nada, tá? Então, você acha que com o hóspede não tem o que fazer porque ele acha. Um pouco sim faz diferença no final, tá? Então, você precisa aprender a conversar com esses hóspedes e trazer alguma maneira de você conseguir economizar os custos aí para sua pousada. E como o pouco faz muita diferença no final, é muito legal você pensar também na questão ambiental. E quando você passa a tentar sensibilizar o seu hóspede disso, então fica um negócio mais complicado, mais complicado não, na verdade mais fácil de você conseguir tratar com esse hóspede, tá? Então, o que eu fazia muito na minha pousada, eu batia muito na questão da eficiência da sustentabilidade. Então, eu pedia pro hóspede, eu falava assim, olha, a gente pede, por favor, não deixe seu ar-condicionado ligado, porque não tem necessidade de seu ar-condicionado ficar ligado o dia inteiro, para quando você chegar, o quarto está gelado. Quando você chegar, você pode ligar o ar, esperar 5 minutinhos e você pode entrar, você fica na piscina, você fica esperando, se é por isso que você deixa o seu ar-condicionado ligado. Muitas das pessoas hoje em dia têm muito mais consciência ambiental. E outra coisa que vocês podem fazer é realmente criar regras mais rígidas. Eu criei uma regra rígida na minha pousada, que quando o hóspede sair e deixava o ar-condicionado ligado, eu ia desligar. E aí quando ele ia chegar, o disjuntor estava desligado e ele não ia conseguir ligar de novo. E colocando uma multa em cima disso também, tá, gente? Sempre a galera, quando pesa no bolso, o negócio fica mais complicado, né? Então, essa é uma dica, assim, essa é uma coisa que vocês têm que começar a pensar. Eu sempre falo muito sobre isso aqui, da questão do posicionamento, como você tem que definir as suas regras e fazer as suas regras acontecerem, realmente serem respeitadas. E você é o primeiro que é responsável por essas regras serem respeitadas. E claro, né, gente, eu gosto também bastante de sensibilizar o hóspede pelo lado contrário. Então, olha, se vocês estão gastando mais energia do que o comum, no final eu vou ter que aumentar o valor da diária, tá? Então você vai acabar sofrendo com isso também, porque eu vou ter que repassar de alguma maneira isso pra você. Uma história que eu queria contar pra vocês aqui, que foi, né, como eu já comentei aqui, eu fazia na minha pousada, eu pedia pro pessoal não desligar a luz, não deixar a luz ligada, não deixar o ar-condicionado ligado, realmente não fazer nada que fosse desperdiçar energia.
Porém, isso acontecia, tá? Acontecia e demais. E quando eu percebi que se eu não tomasse uma atitude rígida contra isso, eu ia começar a ter que amargar com aqueles prejuízos. Então, uma das coisas que eu fiz foi colocar os disjuntores todos para fora. Então, o hóspede saía, eu via que ele saía, tinha largado o ar-condicionado ligado, eu desligava na maior de boa, porque aquilo estava avisado nas minhas regras. Se você sair e não desligar o ar-condicionado, a gente vai desligar o ar-condicionado para você, tá bom? E aí o pessoal começou a entender e a conta de luz começou a baixar também, tá, gente? Porque ar-condicionado, chuveiro elétrico são os grandes vilões de uma pousada. Então, se você tem esses dois itens aí na sua pousada, fica de olho, tá bom? A Delacita aqui perguntou, quando for aluguel de uma casa? Pois é, Delacita, aí que tá o problema do aluguel da casa, né? Você tem que colocar essas coisas todas no seu custo. Então, fica esperta com quando você aluga, porque tudo isso tem que fazer parte do seu custo. No final da sua pousada, você também tem que considerar o uso dos equipamentos enquanto você tá com o hóspede lá dentro ou não. Igual teve uma vez que veio uma pergunta de uma de vocês, seguidoras, me perguntando, poxa, Nath, mas agora tá complicado, né? Porque a gente aluga pro pessoal do home office, eles vêm e ficam o dia inteiro no ar-condicionado do quarto. Aí eu falei, pois é, então aí não é um problema, o problema tá aí no como você tá precificando a sua diária. Se realmente você tem um custo de energia mais elevado e isso está sendo uma nova realidade para você, você tem que começar a considerar essa nova realidade desse novo tipo de hóspede aí nos valores da sua pousada. Claro que a energia solar é uma ótima ideia, eu vou falar dela aqui também, vai estar aqui dentro das dicas que eu vou passar para vocês, que eu já tô chegando nelas aí, tá, gente? Tô vendo que o pessoal tá bem interessado nessas dicas para economizar energia. Então, vamos nessas dicas. Lembrando que essas dicas todas eu peguei em muitos erros em acertos. Quando eu mudei para Barra Grande, energia era um problema. Além de ser cara, ela era escassa. Então virava e mexia, a gente ficava sem energia. Eu cheguei a ficar mais de 2, 3 dias sem energia na pousada. Perdi tudo. Coloquei empresa de energia no pau. Já rolou de tudo. Queimou coisa da pousada por causa de oscilação de energia. Já aconteceu de tudo comigo com relação à parte de energia. Então eu trouxe um pouco da minha experiência, das coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos por lá e também muita coisa que eu testei, muita coisa que eu fiz, coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo assim, para que não dê errado para você aí também, tá? Bom, então uma primeira dica, essa vale bastante para vocês que estão começando agora ou que estão pensando em uma reforma na pousada, que é uma dica básica, é você aproveitar, tô tão cansada hoje, gente, desculpa. É você apostar em cores claras. Então, cores claras dentro dos quartos e dos ambientes fechados. Quando você tem um ambiente que é claro, você precisa de menos lâmpadas para manter ele iluminado. Então, dessa maneira, você consegue eliminar a quantidade de lâmpadas e também eliminar a quantidade de lâmpadas acesas dentro do ambiente. Então, sempre priorize que os quartos por dentro tenham as paredes brancas, pejinha, além de tudo isso, fazer com que o ambiente pareça maior. Então, fica aí uma dica de arquitetura para vocês. Outra coisa que ajuda muito na questão da economia de luz dentro do quarto é você priorizar a iluminação natural e também espelhos que refletem a iluminação natural. Então pensa lá comigo. Se você tem uma porta de vidro, você consegue economizar energia, porque a pessoa não vai poder simplesmente abrir a porta ou a janela e isso já trazer bastante claridade. Da mesma maneira que ter janelas, ter ambientes onde a pessoa possa abrir e que essa luz natural possa entrar, é essencial para que você economize energia na sua pousada. Então, se você está na época do projeto ainda, isso é uma coisa que vale demais você fazer. É pegar o arquiteto e levar no seu terreno, para vocês entenderem como que funciona a luz do sol ali no terreno, onde que o sol nasce, onde o sol se põe, qual que é a posição dos quartos que pode ter maior eficiência na hora de entrar a luz nos ambientes. Uma luz que realmente agrade e que seja boa para os hóspedes estarem dentro do quarto. Então, mais uma vez, galera,
é muito legal, é muito importante você ter um arquiteto para te ajudar nesse momento, porque o arquiteto é quem pode realmente ter essa visão de faz isso aqui, faz isso de outro jeito e conseguir fazer com que você otimize essa questão da iluminação. Claro que tem algumas, né, vocês têm que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, muitos arquitetos gostam de fazer tudo de vidro. Tem que tomar cuidado também, porque tudo de vidro, dependendo da temperatura do local, esquenta o ambiente, aí faz a pessoa usar mais ar-condicionado. Então tudo você tem que ter um balanço, tá? Você fazer tudo de vidro realmente pode ser alguma coisa que vá te fazer gastar mais energia no ar-condicionado e menos na luz, que no final gasta menos do que o ar-condicionado, não é mesmo? Outra dica que poucas pousadas usam e que, gente, é super útil são temporizadores e fotocélulas. São dispositivos que você coloca aí no seu sistema de iluminação que, por exemplo, a fotocélula, ela só liga a iluminação quando acaba a iluminação natural. Então ela só vai ligar à noite. Você pode regular mais ou menos para você saber que horas que vai ligar e desligar essa luz. Então fica mais fácil para você não ter que ficar se preocupando em desligar a luz. Acontecia isso muito comigo na pousada antes de usar a fotocélula. Eu tinha toda a iluminação externa, então eu tinha que ir lá todo dia, um pouco antes de escurecer, acender. Aí de manhã, quando eu acordava para o café da manhã, tinha que ir lá e desligar. Quando eu coloquei a fotocélula, esse processo passou a ser automático. Então eu não perdia mais tempo tendo que parar o que eu estava para fazer para ligar a lâmpada, as lâmpadas externas, e eu também não precisava ficar me preocupando se eu não tivesse desligado, porque muitas vezes o que acontecia, como era luz de LED, às vezes eu já acordava, já estava claro e eu não me lembrava que aquelas luzes estavam ligadas, e aí ficavam ligadas mais tempo, totalmente desnecessário, porque a iluminação externa de dia não faz o menor sentido. Já os temporizadores são, né, vamos dizer assim, são luzes que você também tem esse tempo, que ela determina esse tempo. A fotocélula é mais ou menos a mesma coisa, o temporizador faz a mesma coisa, só que determinando o tempo que vai estar ligada. O temporizador também pode ser usado junto com um sensor de presença. Então, eu tinha esse tipo de lâmpada, na verdade não é uma lâmpada, como se fosse uma extensão do bocal que você coloca na lâmpada, super fácil de instalar, você nem precisa de eletricista. Você põe essa extensão de bocal com sensor de presença e temporizador. Então, por exemplo, eu deixava isso no lavabo da pousada. Então, aquela lâmpada só acendia quando tinha alguém dentro do lavabo e por um tempo determinado. Então aquilo evitava da pessoa ter que ficar ligando e desligando, e aí evitava também da luz ficar ligada mais tempo, gastando energia sem necessidade. Outra dica é a questão para você regular a temperatura das geladeiras e dos frigobares. Então eu vou dividir em dois, tá? Primeiro eu vou falar das geladeiras, que geralmente ficam na sua cozinha, na sua área comum. Então essas você tem mais controle do que tem dentro. Então essas é legal você fazer um controle mais, por exemplo, tá muito cheia, aí você aumenta. Dependendo de como tá a temperatura externa, você controla a temperatura da sua geladeira. Então ali fica mais fácil de você ter esse controle. Já nos frigobares, essa dica eu peguei uma vez, não me lembro em que pousada que foi, mas eu peguei numa pousada que eu fui numa viagem que eu fiz lá pelo Nordeste, e nessa pousada ela me falou, olha, uma dica que eu tenho é você deixar sempre alguma coisa dentro do frigobar. Então você deixa uma garrafa de água, deixa alguma coisa que seja, e você deixa o frigobar sempre no mínimo. Aí, se o hóspede quiser, ele aumenta para o máximo, mas nesse meio tempo que você está esperando o hóspede, ela fica no mínimo, não tem tanta necessidade de deixar sempre no máximo com o frigobar gastando tanta energia. Então essa é uma dica que eu comecei a aplicar, e aí toda vez que o hóspede saía do quarto, mesmo que ele tivesse aumentado, a camareira sabia que tinha que diminuir. Então isso também ajudava bastante a economizar energia. Outra dica, tá? É você aposentar eletrodomésticos antigos e sempre fazer a manutenção dos que você já tem. Porque, gente, eletrodomésticos antigos gastam sim mais energia. Então, se você tem aquela geladeira velha, retrô, que você reformou, que é linda, maravilhosa, ela pode ser a grande vilã aí da sua pousada, porque ela consome muito mais energia que uma geladeira nova. Então, toma cuidado com isso, não deixa que isso seja, não deixa, às vezes a gente quer deixar uma coisa porque a gente acha bonito, porque a gente acha legal, e não é tão legal assim, tá?
Graziela, eu já vou responder a sua pergunta aí, tá bom? Então, sempre tente trocar os eletrodomésticos antigos. Eu sei que às vezes é muito chato isso, poxa, mas tá funcionando ainda, mas eletrodoméstico antigo é sempre um motivo para você estar gastando mais energia do que você pensa. E claro, também sempre fazer manutenção dos eletrodomésticos que você tem, porque às vezes, por conta de alguma coisa que está acontecendo no eletrodoméstico, ele está gastando energia demais. Então, sempre faça manutenção, não deixe as coisas sem manutenção. Vocês bem sabem que pousada sem manutenção não suporta muito tempo. Uma outra dica, essa aí vai para quem tá mudando, tá, gente? Para vocês não fazerem a mesma coisa que eu. Quando eu me mudei de São Paulo pro Nordeste, eu tive a brilhante ideia de levar toda a mudança da minha casa. Não vai ser útil, assim não precisa gastar quando a gente chegar lá. Pois é, eu só tinha esquecido que em São Paulo é tudo 110 e no Nordeste é tudo 220. Então, ai que tristeza, viu? Foi chegar lá, fora os equipamentos que eu queimei, né, na inocência de não me lembrar desse pequeno detalhe, eu saí comprando um monte de transformador, porque eu tinha micro-ondas, eu tinha geladeira, eu tinha frigobar, eu tinha um monte de coisa. E aí, eu comprei um monte de transformador. Não, o transformador é baratinho aqui e tal. E aí, mal eu sabia que, primeiro, com o transformador, o equipamento não funciona tão bem, tá? Então eu vou dar um exemplo, o micro-ondas, que era 110, quando eu colocava no transformador para 220, se eu ia fazer uma coisa que normalmente no micro-ondas demorava 2 minutos, naquele micro-ondas lá no transformador demorava 10. Então você imagina a perda de energia e a dor de cabeça também. A geladeira nem se fala o tanto que dava de problema. Então, se você tá de mudança do Sudeste para o Nordeste ou para qualquer outro lugar, verifica sempre a voltagem desse lugar para você não sair levando tudo, que aí vai ser o maior desperdício da vida, tá? Então, melhor você vender tudo e aí você compra novo quando você chegar. Então, fica a dica aí para você não fazer essa besteira que eu fiz lá atrás. Outra dica que também tem a ver com o que eu já falei aqui no começo dessa live é trocar suas lâmpadas, claro, não usar mais aquelas lâmpadas bulbo, que, falando a verdade, né, gente, tá até difícil de encontrar esse tipo de lâmpada, mas dá preferência para as lâmpadas de LED ou fluorescentes, que tem uma eficiência energética muito melhor e gastam menos energia, iluminando o mesmo tanto. Então, mesmo que elas sejam mais caras, vale a pena o investimento. Combinado? Ah, elas duram muito mais também. Então, mais um motivo aí para você trocar essas lâmpadas da sua pousada. E a boa notícia é que agora existe também essa lâmpada amarela. Você não precisa ficar com aquela lâmpada branca horrorosa aí na sua pousada. Outra dica que até apareceu aqui, alguém perguntou, falou assim, e desligar os aparelhos de frigobar não é uma boa? Sim, isso também é uma outra oportunidade, tá? Uma outra coisa para você fazer é desligar os aparelhos do frigobar. Porém, quando a gente está na alta temporada, é meio complicado, né? Tem sempre gente chegando, entrando. Então, nessas épocas, é melhor deixar no mínimo. Mas se você vai, por exemplo, fechar um mês na baixa temporada, como foi minha sugestão para quem esteve na live de ontem e assistiu um pouquinho, se você vai estar com a pousada fechada, não tem por que você ficar com o frigobar ligado. Realmente é melhor você aproveitar para fazer uma limpeza no frigobar e deixar ele desligado fora da tomada, até para evitar possíveis oscilações de energia que podem queimar o seu equipamento, tá bom? E não só frigobar, tá, gente? Televisão, tudo que não estiver em uso, é sempre bom você deixar desligado. Até, ó, tá vendo aí uma dica, né? Questão da baixa temporada. Se você desligar tudo, você baixa muito o seu custo fixo de energia também. Ficando ainda mais viável você fechar na baixa temporada do que ficar baixando o seu valor aí para vender para meia dúzia de gato pingado, hein? Então, quem teve na live ontem já fez a associação aqui das coisas, tá bom? Outra dica é, se você vai deixar o frigobar ligado ou uma geladeira ligada, por menos que ela esteja no mínimo, nunca deixe ela vazia. Porque a geladeira é uma troca de calor. Então você sempre tem que deixar alguma coisa dentro da geladeira para que haja essa troca de calor. Então você pode deixar uma garrafa de água, pode deixar qualquer coisa. Se está ligado, deixa alguma coisa lá dentro. Combinado? Outra dica agora é de economia para o ar-condicionado. Muita gente esquece de fazer a limpeza periódica do ar-condicionado e isso também faz você gastar muito mais energia. Então,
Tem uma limpeza periódica que você pode fazer ali no seu ar-condicionado, você não precisa nem chamar o pessoal do ar-condicionado, que é só abrir e tirar o filtro, tá? Que é uma peça de plástico junto com o filtro. Essa peça você pode lavar no tanque, deixar secar e depois colocar de volta. Só essa limpeza no filtro faz com que o fluxo de ar seja muito boa, tá? Seja muito bom. Então, dessa maneira, fica mais fácil aí para você manter o seu ar limpo e manter essa questão da energia controlada, do consumo de energia. A outra dica que eu também comentei aqui é com relação às regras para os hóspedes. Aqui o pessoal comentou aqui, ó, quando o hóspede sair, deixar o controle do ar na recepção. Só que se ele deixar o ar ligado, não faz muita diferença, né? Porque ele só precisa do ar para ligar. Por isso que eu gosto do disjuntor, tá? E também, gente, eu orientava as camareiras. Entrou no quarto, o ar tá ligado, pode desligar na hora que você for limpar, viu? Desliga tudo que você puder, não fica deixando o hóspede largar as coisas ligadas de qualquer jeito. Então, mas a regra e o disjuntor do ar do lado de fora funciona bem, tá? Ainda mais quando você avisa pro hóspede que vai ter multa, mesmo assim ele deixa, é legal, você deixa o disjuntor desligado, aí na hora que ele chega, ele acha que o ar-condicionado queimou. Aí ele vem com aquela cara, ai, nossa, o ar-condicionado não tá funcionando. Ah, tá, não, é porque o disjuntor caiu mesmo, você deixou ligado, não tinha ninguém no quarto, né? Então a gente desligou pelo disjuntor. Eles morrem de vergonha, então fica aí a dica para você também não passar mais por esse tipo de saia justa aí com seus hóspedes na pousada. Outra dica que eu também dava direto para as camareiras, e elas sempre faziam e dava muito certo, é sempre notar na hora da limpeza se o chuveiro tá na posição verão, se for chuveiro elétrico, tá? Então, se o hóspede deixou no inverno, você muda para verão depois, na hora que ele sair. Quando ele chegar, tá na verão. Então já tá ligado, ele vai poder estar tomando banho quente, porém não está no inverno. Claro que isso talvez para quem tem pousada aí no frio não vai funcionar muito bem assim. Mas você deixando no verão, muitas vezes o hóspede já toma o banho ali naquela temperatura mesmo e nem precisa mudar. Então fica a dica aí para deixar o chuveiro no verão já, para eliminar essa possibilidade dele já começar o banho no inverno, sendo que às vezes nem precisa. Essa dica que também apareceu aqui, alguém já comentou. Você sempre solicitar aos hóspedes com a questão da economia de energia. Não só de economia de energia, né, gente? Economia de água também. Então deixar alguns avisos na recepção, deixar alguns avisos no quarto, onde o hóspede possa ver que realmente ele tem que fazer a parte dele ali para poder ajudar o meio ambiente, para ajudar você também. Porque no fundo, né, gente, se você gastar mais na sua energia da pousada, você vai ter que acabar aumentando o valor da sua diária. E acho que ninguém quer isso, né? Que você fique aumentando o valor da sua diária por conta de desperdícios dos outros. Então é melhor a gente ficar focado em conscientizar, tá bom? E claro, tá, gente, essa dica que tem agora é para quem tá começando e para quem também pode, mas sempre que possível optar pela energia solar ou pelo aquecimento solar, pelo menos para os chuveiros. Dessa forma, você já elimina, quem tem aquecimento solar para o chuveiro já elimina o chuveiro elétrico, que é lindo, maravilhoso, ótimo. Só tem que tomar cuidado com a questão de armazenamento de água quente, tá? Fica aí a dica para você que tem chuveiro de aquecimento solar. E também você pode optar agora pelas placas fotovoltaicas, que são aquelas que geram energia e que você consegue inclusive vender energia para a concessionária para poder abater da sua conta de energia normal. Então é uma ótima solução. Não sei como é que tá agora isso, mas algum tempo atrás tinham ótimos projetos do governo para você pegar um empréstimo e colocar essas placas solares na sua pousada. O retorno estava dando em torno de 4, 5 anos, dependendo da quantidade de placas que você coloca. E aí é uma coisa que vai te durar ali pelo menos 20 anos. Então, se você tiver essa possibilidade, faça, porque vale muito a pena. E uma última dica, gente, que às vezes a gente esquece, não sabe, não acha que isso é importante, é fazer o balanceamento da energia da pousada. E Nath, o que é esse balanceamento da energia na pousada? Quando você faz uma obra elétrica e tem aquele quadro de disjuntores onde entra toda a energia e sai para aquele monte de lugar, geralmente uma pousada tem energia do tipo trifásica. E você, o eletricista, o correto é ele fazer um balanceamento entre as fases, ou seja, uma fase ele usa para a iluminação do quarto, a outra fase ele usa para o ar-condicionado, a outra fase ele usa para o chuveiro elétrico, por exemplo.
E aí, no quarto do lado, ele faz o oposto. E dessa maneira, ele vai balanceando essas fases. Porque imagina só que problema que pode dar se ele colocar todos os chuveiros elétricos na mesma fase aí na sua pousada. Isso, além de poder te dar mais dor de cabeça na questão de problemas de curto-circuito, não, de ter alguma sobrecarga de energia na sua pousada, isso pode fazer com que você gaste mais energia. E isso eu fui descobrir depois de muito tempo, porque na pousada, quando eu fiz, o primeiro eletricista que fez, ele não era muito bom não, tá? Então, ele fez um monte de coisa errada, pra falar a verdade. Aí, quando eu fui aumentar a pousada, eu aumentei para um quarto e eu tinha 3, fui para 4. Quando eu aumentei para o quarto, quando estava lotada a pousada, caía toda hora o disjuntor. E aí a gente foi descobrir que estava tudo feito para somente 3 ar-condicionados. Aí quando a gente colocou mais um, ferrou tudo. Aí, quando a gente chamou um outro novo eletricista, que ele refez todo o balanceamento da energia da pousada, balanceou, colocou o disjuntor, tudo certinho para cada uma, isso também representou uma economia enorme de energia. Então, não economize nesse ponto, tá, gente? Eletricista, um bom eletricista, às vezes ele é o grande responsável por você conseguir economizar energia aí na sua pousada.